Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que diz respeito à contenção de situações de crise no Brasil, né? É o que a gente chama de defesa das instituições democráticas, né? Que são o estado de defesa ou o estado de sítio, tá? Então, eu vou abrir aqui o material para a gente falar a esse respeito. Vou dar vocês aqui um pouquinho. Então, a gente fala defesa do Estado, né, do próprio Estado brasileiro e das instituições democráticas. Se a gente pegar a Constituição, né, a partir lá do artigo 136, né, e seguintes, né, algumas outras questões espalhadas pelo texto constitucional, a gente pode, né, a gente se depara, né, com instrumentos que a Constituição estabeleceu, que são algumas medidas excepcionais que a doutrina chamou de sistema constitucional das crises. Tá? São medidas que a Constituição trouxe para se adotar excepcionalmente para se restabelecer a ordem, tá? Em momentos que a doutrina chama de anormalidades constitucionais. São momentos em que o Estado brasileiro está passando por alguma situação excepcional, e essas situações estão descritas no artigo, elas são taxativamente descritas, tá? Então, quando o Estado brasileiro está passando por alguma dessas situações excepcionais, que podem balançar, são crises, né? Que podem balançar as instituições democráticas, né? E a própria essência do Estado brasileiro, a Constituição traz algumas medidas para serem tomadas nesses momentos para reestabelecer a ordem, né? E não deixar que o Estado entre em ruína, tá? É o que a gente chama, então, de sistema constitucional das crises, tá? Então, nós já sabemos que, né, pelo menos por enquanto, ou pelo menos de acordo com o que a Constituição descreve, a gente vive numa democracia, né? A Constituição de 88 instituiu um Estado democrático de direito. Nesse Estado democrático de direito, a essa altura, né, vocês já estão aí no terceiro período, né? Vocês já sabem que significa que nós temos um Estado que escuta a população, que representa os anseios da população. E esse Estado tem lá previsto a divisão de poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, de forma que um não interfere no outro e de forma que um não está hierarquicamente superior ao outro, existe um equilíbrio entre esses poderes, né, eles atuam de forma conjunta, cada um dentro da sua competência, tá? E quando acontece alguma violação ou alguma questão que compromete a ordem do sistema constitucional ou do Estado democrático, nós vamos, então, recorrer a esses instrumentos que a Constituição trouxe, tá? Lembrando sempre, depois eu vou falar dos princípios, que sempre são situações de necessidade, ou seja, são, gente, medidas excepcionais. Vocês vão ver daqui a pouco que tratam-se de medidas que restringem direitos que são garantidos pela própria Constituição. Então, quando é necessário utilizar, quando vai se utilizar esses instrumentos, a gente fala que é apenas em último caso, tá? Só em questões de necessidade. E desde que ele seja também temporário, tá? Porque são medidas restritivas, tá? Então, são medidas restritivas, restringem direitos, mas que são utilizadas para restabelecer a ordem no Estado democrático, e não o contrário, tá, gente? Então, são medidas para restabelecer a democracia. Não são medidas para acabar com a democracia, para afastar a democracia, tá? Então, a Constituição, ela fala de três institutos, né, vamos chamar assim, que vão ser utilizados, que compõem esse sistema constitucional das crises, né, que vão ser utilizados nessas situações em que a gente se deparar com uma anormalidade institucional. O estado de defesa, o estado de sítio e as forças armadas e a segurança pública, tá? Nós vamos trabalhar aqui na nossa disciplina o estado de defesa e o estado de sítio, nós não vamos entrar no funcionamento das forças armadas e da segurança pública, tá bom? Isso aí vocês vão ver em outro contexto, mais para frente do curso, tá? Então, são medidas restritivas.
E aí, quando a gente fala, então, desse sistema constitucional das crises, antes da gente entrar e falar especificamente do estado de defesa e do estado de sítio, a gente fala de alguns princípios. Gente, vocês estão escutando? Sim. Sim. Tá. Que a Ariadna está falando que não tá, e eu fiquei com medo de ninguém estar ouvindo. Ariadna, tenta ver se tem algum problema aí com o seu microfone ou com alguma configuração aí do seu Zoom. Eu vou continuar aqui. E aí, qualquer coisa, depois você assiste a gravação, tá bom? Então, gente, existem alguns princípios que são comuns a essas instituições, a esses institutos que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá? São princípios que devem ser observados quando a gente vai utilizar esses institutos, porque são institutos, repetindo, que restringem direitos. Então, eles devem seguir princípios para que a utilização deles esteja dentro de uma constitucionalidade, porque é muito perigoso a gente ter esses institutos previstos na Constituição e eles serem utilizados de formas escusas com o intuito de dar um golpe ou de tomar o poder para si, né? Porque como restringe direitos, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, quais são os princípios? O primeiro deles é a excepcionalidade. Quer dizer o quê? Que são situações excepcionais, que apenas em casos gravíssimos, em casos em que não é possível restabelecer a ordem de uma outra forma, é que eles serão utilizados, tá? Então, serão utilizados apenas em último caso, quando não existirem outras medidas mais adequadas e menos gravosas para enfrentar aquela crise, porque são medidas muito restritivas, tá? Segundo princípio, taxatividade. Quer dizer o quê? Que esses instrumentos podem ser utilizados apenas nas situações que a Constituição descreve. E a Constituição descreve as situações de forma taxativa. O que significa isso? Que são apenas aquelas. Eu não posso interpretar a Constituição para incluir ali uma situação que não está expressamente descrita ali. Tá? O rol é taxativo. Apenas nas situações expressamente indicadas pela Constituição é que vai se poder utilizar esses instrumentos. Outro princípio é da temporariedade, né? Quer dizer o quê? Que qualquer uma dessas medidas serão medidas transitórias, serão medidas adotadas por um tempo limite, tá? E quando essas medidas são instituídas, descreve-se lá qual que vai ser o prazo de duração delas. Tá? Então, elas sempre são instituídas por prazo determinado. Não existe a possibilidade de se instituir um estado de defesa ou um estado de sítio sem prazo, para a gente ver o que vai dar, tá? Em algumas situações excepcionais, vou falar para vocês. Mas, de uma forma geral, não é possível. É necessário determinar quanto tempo que ele vai durar. Outra questão, outro princípio. Determinação geográfica. Quer dizer o quê? Que não necessariamente, quase nunca, apenas em uma situação que está descrita lá no artigo que eu vou falar para vocês, não é necessário instituir as medidas em todo o território nacional, tá? Então, é possível que a gente institua essas medidas apenas em uma determinada região, apenas em locais restritos, porque apenas naqueles locais é que está acontecendo uma perturbação da ordem, tá? Então, é necessário que haja uma determinação geográfica, tá? Não é necessário instituir as medidas no Brasil inteiro, ok? Em todo o território nacional. E outro princípio, proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade vai me dizer o quê? Que eu vou adotar as medidas apenas aquelas necessárias para conter a crise. Tá? Então, quando eu adoto um estado de sítio, que vai me falar lá tudo que eu posso fazer, todas as restrições que eu posso estabelecer, eu não tenho que estabelecer todas as restrições. Eu tenho que estabelecer apenas as restrições necessárias para conter aquela situação. Tá? Qualquer estabelecimento que ultrapasse aquela necessidade vai ser considerado desproporcional, ainda que seja descrito no texto da Constituição. E uma coisa, né, que é desproporcional, ela é ilegal. Então, é necessário observar a proporcionalidade, tá? Então, eu não preciso adotar todas as medidas, eu adoto as medidas necessárias para conter aquela crise. Ok? Muito bem. Então, agora que nós já
sabemos os princípios que vão nortear tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, vamos começar a falar sobre cada um deles, tá? Então, primeiro, gente, nós vamos falar sobre o estado de defesa. O estado de defesa está previsto lá no artigo 136. Vamos dar uma lida nele aqui. Ó, o presidente da República, ouvidos os conselhos da República e Conselho de Defesa Nacional, pode decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza, tá? Então, vamos voltar aqui no material para a gente fazer algumas considerações em relação a isso, tá? Primeira coisa, gente, o artigo fala em preservar ou prontamente restabelecer. Quer dizer o quê? Que pode ser adotado o estado de defesa de forma preventiva, para preservar, ou seja, ainda não aconteceu. Eu vou impedir que aconteça. Ou prontamente restabelecer, ou seja, já aconteceu e eu quero conter, tá? Então, pode ser preventivo ou repressivo, tá? E ele vai caber quando? Quando a gente estiver tendo uma ruptura, não vou chamar de ruptura, mas assim, um abalo, né, na ordem pública ou na paz social. E essa ordem pública ou esta paz social estejam sendo ameaçadas por dois motivos: ou uma iminente instabilidade institucional, ou tiverem sido atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza, tá? Então, essas são as situações em que vão caber o estado de defesa, que a gente vai poder instituir, né, o estado de defesa. Vamos voltar lá no artigo 136 para a gente ler os parágrafos. Ó, o decreto que instituir o estado de defesa determinará o prazo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Ou seja, esse parágrafo aqui me fala o quê? Primeiro, que ele vai determinar o tempo de sua duração, ou seja, ele tem que ter um tempo de duração determinado, né? O decreto que vai instituir o estado de defesa vai falar quanto que ele vai terminar. Ele vai especificar as áreas abrangidas, e aqui a gente vê que ele também tem que ser geograficamente limitado, e vai indicar quais são as medidas coercitivas que vão ser utilizadas naquele estado de defesa, sendo que eu só posso escolher dentre as seguintes, tá? Então, existe aqui duas situações que eu posso restringir. Então, vamos ler essas situações. Primeira, restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações. Restrições ao direito de sigilo de correspondência. Olhem isso, gente, a sua correspondência pode ser violada. Restrições ao direito de sigilo de comunicação telegráfica e comunicação telefônica. São direitos, gente, fundamentais, né? Não sei se vocês lembram do semestre passado que a gente viu sobre o direito à intimidade, né? O direito à privacidade. A Constituição garante o sigilo de todas as comunicações telegráficas, telefônicas, de dados, né? E aqui está falando que esses direitos vão poder ser restritos, tá? O que mais? Segundo aqui, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, esse inciso segundo aqui, gente, só pode ser utilizado na hipótese de calamidade pública, tá? Na outra hipótese, que é preservar, que é iminente estabilidade institucional, não vai caber a utilização disso aqui, tá? Ocupação de uso temporário de bens e serviços públicos. Quer dizer o quê? Que, se instituída o estado de defesa na hipótese de calamidade pública, a União, que é quem vai instituir, né? Nós vamos ver daqui a pouco, vou falar para vocês que o decreto tem que ser do presidente, ele pode pegar e usar bens e serviços públicos, né? Que não são dele. Então, bens e serviços públicos estaduais ou municipais para poder implementar aquelas medidas, tá? Então, vamos retornar aqui à aula para a gente continuar falando aqui. Então, vamos lá. Titularidade. Quem que é o titular? É o presidente da República que vai instituir esse estado de defesa
mediante decreto, tá? Precisa de provocação? Não. Precisa de cumprir algum requisito? Apenas os descritos no artigo 136, tá? Mas ninguém tem que pedir, não precisa fazer requisição, não, ninguém precisa solicitar. É o presidente da República de ofício que decide se vai decretar o estado de defesa ou não, tá? Então, o decreto é do presidente da República. Lá no artigo fala que os conselhos da República e de Defesa Nacional devem ser ouvidos, tá? Essa participação desses conselhos funcionam como forma de consulta, tá? Então, determina-se que eles sejam previamente ouvidos, é um requisito que tem que ser cumprido. Porém, suas opiniões não possuem caráter vinculativo, quer dizer o quê? Que são apenas pareceres opinativos. O Conselho da República e da Defesa Nacional vai dizer se concorda, né, se está de acordo, se acha que deve ou não, mas o presidente não necessariamente tem que escutar. Ele é obrigado a pedir o parecer para esses órgãos, mas ele não vincula o presidente da República. Outra coisa que eu já falei, o decreto que institui o estado de defesa tem que determinar o tempo de duração, a área a ser abrangida e quais as medidas que ele vai adotar dentre aquelas possíveis. Tá? Não necessariamente tem que ser todas, lembra da proporcionalidade. E aí a gente vai pegar lá, então, no outro parágrafo, vai falar sobre o tempo. Ó. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Então, o prazo máximo de decretação do estado de defesa são 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias uma única vez. De forma que o máximo que ele vai durar vai ser 60 dias, tá? Então, eu não posso, o presidente da República não pode decretar um estado de defesa maior do que 30 dias. Ele vai decretar no máximo de 30 dias. Chegando ao final desses 30 dias, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação, ele pode ser prorrogado mais uma vez, por mais 30 dias, tá? Depois eu vou falar disso aqui, gente, porque essa parte aqui, ó, eu não vou aprofundar com vocês não, porque envolve questões processuais penais que vocês ainda não estudaram, tá? Então é importante que vocês saibam que isso aqui existe, que são restrições que o Estado de Defesa impõe, mas não preocupem com o conteúdo, porque vocês ainda vão estudar processo penal, tá? O decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, só submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Isso quer dizer o quê, gente? Que o estado de defesa vai passar por um controle político do Congresso Nacional. Então, o presidente primeiro decreta o estado de defesa. Tá? Então, primeiro, o que ele faz? Ouve os conselhos da República e de Defesa Nacional. Depois, ele decreta o estado de defesa. Depois que ele decretou, ele submete dentro de 24 horas para o Congresso Nacional apreciar, tá? E o Congresso Nacional vai decidir por maioria absoluta sobre aquele estado de defesa. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, vai ser convocado extraordinariamente, né, no prazo de 5 dias. Se o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias, contados de seu recebimento, tá? Devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa, tá, gente? Então, o estado de defesa, ele é decretado pelo presidente, tá? O Congresso Nacional vai fazer um controle político desse estado de defesa, tá? Isso significa o quê? Que em 24 horas o presidente vai mandar para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional tem 10 dias para apreciar aquele estado de defesa, tá? Enquanto isso, o estado de defesa está vigorando, tá? O Congresso Nacional rejeitou, o estado cessa, o estado de defesa cessa imediatamente, tá? Porque a continuidade do estado de defesa depois da rejeição do Congresso Nacional vai se tornar inconstitucional. Tá? Então, o Congresso Nacional rejeitou, o estado de defesa cessa imediatamente. Tá? É importante lembrar, gente, que isso vai ser uma diferenciação para o estado de sítio, que primeiro eu decreto o estado de defesa, depois é que o Congresso Nacional aprecia. E enquanto ele está apreciando, o estado de defesa está vigorando. Todas as medidas restritivas estão sendo implementadas. Tá? Mesmo que ele rejeite depois, durante um tempo ele vigorou, ok? Vamos voltar lá no material para a gente lembrar, ver se eu estou esquecendo de falar com vocês algum detalhe, tá? Então, prazo máximo 30 dias, prorrogados por uma única vez. As medidas coercitivas são aquelas que nós lemos, né? Restrições
Lembrando que é restrição e não supressão, tá, gente? O direito fica restrito, ele não fica suprimido. Aos direitos de reunião, direito de correspondência, direito de comunicação telegráfica e telefônica e a garantia prevista no artigo 5º, porque depois nós vamos lá ler aquela questão que eu falei com vocês sobre trata de processo penal, tá? Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos em hipótese de calamidade. Vamos voltar lá para a gente dar uma lida aqui naqueles incisos, só para vocês ficarem por dentro de que acontece. Ó. Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Então, isso aqui, gente, são diferenças da situação de normalidade, mas a situação de normalidade vocês não estudaram ainda, vocês vão ver só lá no processo penal, por isso que eu não vou aprofundar aqui, tá? A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. É vedada a incomunicabilidade do preso. Tá? Então, essas questões vocês deem uma lida só para vocês saberem do que se trata, mas não precisa focar muito nelas por esse fato de vocês ainda não terem visto o processo penal. Né? Então, vamos retornar ao material. Controle político imediato, né, será realizado pelo Congresso Nacional, decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação. O presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação. Esqueci de falar isso, tá, gente? O presidente da República tem que justificar por que ele entende que é caso de decretar estado de defesa, tá? E o Congresso Nacional decidirá por maioria absoluta em 10 dias, né? Já falei. Se o Congresso rejeitar, o estado de defesa vai cessar imediatamente, ok? Alguma dúvida, gente? Então, vamos dar uma resumidinha aqui, só para a gente relembrar quais são as hipóteses que vão caber em estado de defesa. Então, gente, será aquelas em que nós estamos tendo um comprometimento da ordem pública ou da paz social, tá, gente? São conceitos que não têm uma determinação específica, né? O presidente da República, que é a pessoa que tem a competência para decretar, é que vai entender o que ele considera a ordem pública ou o que ele considera paz social, tá? Que estiver sendo ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional, que também é outro conceito que não tem definição, né? Que como ele é decretado pelo presidente da República, o presidente da República vai falar o que ele entende por grave e iminente instabilidade institucional. Depois, como nós temos o controle político, o Congresso Nacional pode rejeitar, inclusive, porque ele entende, né? Ele pode rejeitar pelo motivo que ele quiser, né? O Congresso Nacional não tem que explicar porque ele está rejeitando. Mas ele pode rejeitar porque ele está entendendo que não existe uma iminente estabilidade institucional. Ele pode entender que não existe comprometimento da ordem pública, que não existe comprometimento de paz social, tá? Mas a decretação vai ser discricionária do presidente da República. Alguma dúvida, gente, quanto a estado de defesa? Eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Após decretar o estado de defesa, o que vai acontecer com a gente? Assim, a gente vai perder quais direitos? A gente pode perder, não necessariamente vai, porque o decreto é que vai definir lá quais são os direitos que nós vamos perder. A gente pode perder, aqui, ó, tá escrito aqui, ó. A gente pode perder não, né? Sofrer restrições, porque a gente não vai perder. A gente não está tendo direito suprimido, a gente está tendo direito restrito. Direito de reunião, que é um direito que está garantido lá no artigo 5º, o direito ao sigilo de correspondência e o direito ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Ou seja, a gente pode ter nosso telefone grampeado, né, que é o que eles chamam de grampo, que é a interceptação telefônica. A nossa correspondência pode ser vigiada, e-mail, carta, né? É isso que pode acontecer no estado de defesa. E durante o estado de defesa, né? Não pode checar o que eu recebi ou ligações que eu fiz antes de decretar, não. Sem ordem judicial, não. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Hoje, esses direitos são protegidos pela Constituição e são direitos fundamentais previstos no artigo 5º. A gente só pode sofrer, né, uma violação a esse direito por ordem judicial, porque pode ir em casos de investigação criminal apenas, né? Se tiver acontecido um crime, o crime está sendo investigado, aí o juiz, né, no bojo do processo, vai determinar que faça-se lá o grampo telefônico, aí pode.
Mas uma situação de normalidade não é possível. Ok? Ok. Ficou? Ô, Noelle, Oi. aqui, você falou que o estado de defesa ele não pode ser superior a 30 dias, é isso? Isso. Prorrogáveis por mais 30 no máximo. Pois é, pelo mesmo motivo, né? É isso, exatamente, pelo mesmo motivo. Pois é, mas pode haver outro motivo para decretar o estado de defesa, dentro, assim, já tendo um outro estado de defesa? Pode. Assim, não existe nenhuma vedação. Desde que recaia aqui em uma dessas situações que aqui o caput do artigo descreve, né? Uma perturbação da ordem pública ou da paz social ameaçadas por uma iminente estabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza. Então, sim. Mas desde que esteja dentro dessas situações aqui. Tá bom. Okay? Entendi. Podemos passar por estado obrigada. de sítio, gente? Doutora, tem algum exemplo de tipo de estado de defesa? O Brasil já entrou assim? Ficou em estado de defesa? Nunca. A gente já teve estado de sítio uma vez, há muito tempo, em 1922, né? Foi na vigência durante quando Arthur Bernardes era presidente, ele instituiu o estado de sítio. Mas desde da Constituição de 88, que a gente tem essas previsões aqui, né, mais atuais, nunca houve nem estado de defesa, nem estado de sítio. Beleza. Passemos ao estado de sítio, então? Então, muito bem. Sim. O estado de sítio, gente, vai estar previsto no artigo 137, 138 e 139, ok? Vamos ler para a gente saber do que se trata. O presidente da República pode, ouvidos os conselhos da República e de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. 2. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, gente, antes da gente passar para frente, continuar lendo o resto dos artigos, vamos parar aqui para analisar. Primeira coisa, o estado de sítio vai ser decretado pelo presidente da República e ele também, assim como no estado de defesa, vai ouvir, antes de decretar, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Agora, aqui nós temos uma diferença. Olha, no estado de defesa, o presidente decreta, depois ele manda para o Congresso Nacional fazer o controle e falar se concorda ou não, né? Se o Congresso Nacional rejeitar, vai cessar. Aqui, gente, ele tem que solicitar autorização para o Congresso Nacional para decretar o estado de sítio. Percebem a diferença? Então, no estado de sítio, o presidente não decreta sem antes ouvir o Congresso. Então, aqui também vai haver um controle político da decretação do estado de sítio. Só que no caso do estado de sítio, o controle político é prévio. Primeiro, o presidente vai perguntar para o Congresso Nacional se ele pode decretar o estado de sítio. Tá? Então, no caso, quando o estado de sítio for decretado, ele já vai ter sido apreciado pelo Congresso Nacional. Ok? Percebam que é uma diferença importante do estado de sítio para o estado de defesa. No estado de sítio, o Congresso Nacional é ouvido antes da decretação. No estado de defesa, o Congresso Nacional é ouvido depois da decretação. Ok? E a gente vai ver aqui, ó, depois, mais para frente, no artigo 139, que o estado de sítio, ele pode restringir muito mais direito do que o estado de defesa. Tá? Então, quais são os casos em que é cabível o estado de sítio? Comoção grave de repercussão nacional. Então, pensem, gente, que também são conceitos abertos. Não existe uma definição. O que é comoção grave? Não sei. Né? É alguma coisa que gera uma comoção e que essa comoção seja grave. Né? E aí, quem vai definir isso vai ser o presidente e o Congresso Nacional. Tá? Ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida adotada durante o estado de defesa. Pode ser também nas circunstâncias que autorizam o estado de defesa, em que o estado de defesa já foi decretado e nem na vigência do estado de defesa a situação retornou à normalidade. Ou seja, as medidas adotadas durante o estado de defesa foram ineficazes. Né? Nesse caso, também autoriza-se a decretação do estado de sítio. Ou, caso
haja uma guerra, né? Nós estejamos em guerra declarada, ou nós estejamos sendo agredidos por um Estado estrangeiro, agressão armada, tá? Que nós estejamos sendo agredidos de forma armada por um país, né? Por um outro país, por um país estrangeiro. Né? Então, são essas duas situações que autorizam a decretação do estado de sítio, ok? Vamos ler esse parágrafo único aqui para terminar o artigo 137, depois a gente volta no material. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Então, assim como no estado de defesa, o presidente tem que, além dele mandar para o Congresso Nacional o decreto, ele tem que mandar as razões pelas quais ele entende que cabe a decretação do estado de sítio ali naquele caso. Ok? Vamos voltar, então, ali ao material para a gente ver se faltou falar alguma coisa. Estado de sítio. Comoção grave de repercussão nacional. Se fosse de repercussão restrita e em local determinado, seria hipótese primeiro de decretação do estado de defesa. Lembra que o estado de defesa tem que determinar geograficamente, né? Ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, né? Declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Quem decreta o estado de sítio é o presidente, com a oitiva prévia do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Só que no caso do estado de sítio, primeiro eu peço a autorização prévia ao Congresso Nacional para depois decretar, tá? O controle político prévio, se negativo, será vinculante e o presidente da República não poderá decretar o estado de sítio. Então, gente, o controle político feito pelo Congresso Nacional, ele sempre é vinculante. Quando é no estado de defesa, como ele é feito a posteriori, durante um tempo o estado de defesa vigorou, mas na hora que o Congresso Nacional rejeita o estado de defesa, tem que cessar imediatamente. No caso do estado de sítio, se o Congresso Nacional não acatar, se o Congresso Nacional rejeitar, o estado de sítio não chegará a ser decretado. Ok? Agora, se o Congresso Nacional autoriza, né, o presidente da República pode decretar ou não, ele pode até desistir depois, tá? Porque quem tem a competência para decretar é o presidente. O Congresso tem que autorizar, mas quem decreta é o presidente. Então, mesmo depois que o Congresso Nacional tiver autorizado, se o presidente da República desistir, ele pode, tá? Porque ele tem discricionariedade de decretar ou não. Ok? Vamos voltar lá, então, para a gente ler o 138. Artigo 138. O decreto de estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. E depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Tá? Então, gente, assim como no estado de defesa, o estado de sítio é temporário e assim que ele é decretado, no próprio decreto que vai, né, instituir o estado de defesa, já tem que vir lá a sua duração. Tá? E quais são as, né, como que aquilo ali vai se dar na prática, quais são as normas que vão ser necessárias, como que eu vou reger aquilo ali, quais são as garantias constitucionais que ficarão suspensas, tá? E, em algumas situações, o presidente pode designar um executor das medidas, tá? Uma pessoa que vai ficar responsável por executar aquelas medidas que estão descritas ali. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 37, parágrafo 1º, que é esse aqui, ó, comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência de fato que comprova a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. O que a gente entende disso aqui, gente? Olha só. O estado de defesa, no caso do inciso 1º, né, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. A gente entende o quê? Que ele tem que ser decretado por no máximo 30 dias, mas ele pode ser prorrogado por mais 30 dias. E ele pode ser prorrogado várias vezes, sem limite de prorrogação, tá? Só que cada vez que eu prorrogar, eu só posso prorrogar por mais 30 dias, tá? Então, prorroga 30 dias. Chegou o final, prorroga por mais 30 dias. Chegou o final, prorroga por mais 30 dias. Por quê? Cada vez que eu prorrogar, não pode ser por prazo superior a 30 dias. Mas não me fala qual que é o máximo de vezes que eu posso prorrogar.
Ok? Então, diferente do estado de defesa, que só pode ser prorrogado uma vez, o estado de sítio não tem limite de prorrogação. Eu posso prorrogar várias vezes. Só que cada prorrogação tem que durar no máximo 30 dias. Ok? Isso no caso do inciso primeiro. Vai cair, tá, gente? Aí eu mando o link lá para vocês. No caso do inciso segundo, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Tá? Então, no caso do inciso segundo, como a gente está falando de guerra ou de agressão armada estrangeira, a Constituição determina que o estado de sítio pode vigorar durante o tempo que durar a guerra ou que durar essa agressão estrangeira. Ok? Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso